Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, e eu quero dizer para você, se alegre com a graça, com a bondade e misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Deus está tomando conta de cada situação. Você pensa que não? Ele está sim. Você pensa que as coisas não estão se movimentando? Então, sim, as coisas estão se movimentando em nome de Jesus. Presta bem atenção aqui comigo. Provérbio 16, 3 e versículo 9. Depois, Juízes, capítulo 7, versículo 2 até o versículo 7, depois Atos 16, versículo 6 até o versículo 10. Bora lá? Presta atenção. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Meu irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. Consagra o que você vai fazer nas mãos de Deus. Consagra o que você vai fazer nas mãos do Senhor. Não vai fazer nada sem consagrar, não. Deus, tá aqui, ó. Chegou isso aqui na minha mão. Como é que o senhor quer? Como é que eu vou fazer as coisas? Deus, eu tenho esse projeto aqui. O que o senhor me diz, Deus? O que eu vou fazer? E calma, que Deus vai dar a direção. Calma, que Deus vai te orientar o que fazer e como fazer. As coisas estão acontecendo na nossa vida, porque Deus está agindo. No versículo 9 diz assim, ó. Em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção, deixa Deus determinar os seus passos. Chegou uma situação, deixa Deus te orientar o que fazer. Deixa Deus, ou melhor dizendo, escuta Deus orientar. Porque ele vai orientar o que nós precisamos fazer. Ó, consagra, não fica com medo. Tá com medo de consagrar a Deus e ele falar para você alguma coisa desafiadora? Deus sabe o que está fazendo, meu irmão. Minha irmã, em nome de Jesus, consagra. Coloca na presença de Deus o que você vai fazer. Coloca na presença de Deus cada situação. Deus é fiel para nos dar vitória. Deus é fiel para abençoar o que nós vamos fazer. As coisas vão acontecer debaixo da direção de Deus. Nós temos um Pai, um Senhor que tem cuidado da nossa vida e nos dado vitória. Nós vamos viver a bondade e a manifestação de Deus. Tá com medo? Tá apavorado? Não fica com medo, não. Não fica apavorado, não. A bondade de Deus é conosco diante de cada situação. Nós vamos ver e viver o agir de Deus. Presta bem atenção aqui. Vamos história aqui simplesinha, ó. Então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian em suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força livrou, que a sua própria o livrou. Olha só. Eu estou no versículo 2, Juízes 7, 2, eu vou pular para o 5, tá? Presta atenção. Deus falou assim, ô Gideão, você vai livrar o povo. Eu estou com você, eu vou te dar a prova aqui do velo de lã. Colocou o velinho de lã lá, né? A lã, né? Ele pegou a lã, colocou lá. Aí uma hora a lã estava toda seca, outra hora a lã estava toda molhada, e o chão seco, o chão molhado, enfim. Irmãos, Deus estava com ele. Aí a coisa foi tão tremenda que veio um monte de soldado para ajudar ele. Tinha mais ou menos, se eu não me engano, 32 mil. Aí ele falou assim, ó, faz uma prova com o povo aí. O que for medroso, o que for assim, pode voltar para casa. Aí voltou um bocado de gente, acho que 22 mil. Aí ficou 10 mil. Irmão, depois, nesse momento aqui, Deus fala para ele, tem muita gente com você. Irmão, você está com medo de consagrar? Consagra o que Deus sabe o que está fazendo. Consagra ao Senhor que vai dar certo em nome de Jesus. Coloca
nas mãos de Deus cada situação, coloca nas mãos de Deus cada condição, porque Deus está agindo. Não se apavore, não. Não fique agoniado diante de cada situação, diante de cada condição. Nós vamos viver o cuidado, a misericórdia de Deus, nós vamos viver a presença do Senhor em nome de Jesus. Aí o que ele falou? Ó, tem muita gente com você. Aí Deus falou, ó, faz uma prova com eles aí. Gideão, pois, levou todos os, versículo 5, tá? Todos os soldados à beira d'água. E o Senhor orientou, separai todo aquele que beber água lambendo, como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu porás do outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levando a mão à boca, foi 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelho para beber água. Irmão, presta bem atenção. Por que eu preciso consagrar o meu plano no Senhor? O meu projeto? O que ele falou? Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Meu irmão, o que nós vamos fazer está nas mãos de Deus. Então, não se preocupe, Deus vai dar direção de como as coisas vão ser executadas. Presta bem atenção. Tinha um montão de gente com ele, não tinha? Aí teve um monte de gente que ajoelhou e foi beber a água, tacar a boca lá no lago, lá, enfim. Aí teve uns que pegou a água com a mão assim, ó, e levou na boca. Ficou esperto, estava olhando o que estava acontecendo. Isso era só um teste. Irmão, o que Deus fala para ele? Então, Yahvé ordenou a Gideão, é com os 300 guerreiros que lamberam a água que eu vos salvarei, e todos salvarei a todos, e entregarei Midian nas tuas mãos, quando o resto do exército retornar para as suas moradias. Você está entendendo? Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus falar para você ir com 300, vai com 300 que vai dar certo, em nome de Jesus. Se ele falar para você, vai com esses 300 aí que vai dar certo, você vai e a coisa vai acontecer. Por isso que eu preciso ficar sem medo de consagrar a Deus. Deus, tá aqui na sua mão, Senhor. Ó, nós temos essa coisa, temos isso aqui, tá acontecendo isso. Deus, nós queremos fazer tal coisa. Tem esse projeto para fazer, tem esse outro, Deus, que nós viemos clamando ao Senhor já faz tempo, o Senhor deu uma direção. Então, em nome de Jesus, não fique com receio de consagrar os seus projetos nas mãos de Deus, que as coisas vão funcionar bem. Deus sabe o que está fazendo. Mas peraí, o que está acontecendo? Deus, em vez de mandar mais gente, mandou eu tirar o que tinha? Sim, ele mandou, porque a honra e a graça vem de Deus na nossa vida, e o agir dele vai acontecer conforme a sua bondade, a sua misericórdia. Deus não precisa de ninguém, não. Quem precisa é eu e você. Você não precisa de uma ajuda de um amigo, uma hora? Ou você vai lá e ajuda alguém? Nós precisamos. E quem envia? Quem nos envia e quem envia para nos abençoar é Deus. Então não se apavore. Ah, mas está acontecendo isso, está acontecendo tal coisa. Ai, está fazendo assim. Deus sabe, querido, Ele está guiando os meus e os seus passos. Então aguarde as coordenadas de Deus em nome de Jesus. Olha só, presta bem atenção. O que ele falou? Consagra ao Senhor. Em sua alma o homem planeja seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. É Deus que vai determinar. Ô Gideão, tem muita gente com você aí. Daqui a pouco eles vão falar, ó, nós somos fortões, nós somos os megas e bababá, e isso, e aquilo, e não sei mais o que, nós somos... Irmão, Deus sabe o coração do povo. Ó, tem muita gente. Daqui a pouco eles vão ficar falando para todo lado aí que eles que venceram e não vão enxergar que é eu que estou dando a vitória. Então vamos fazer o seguinte: tem muita gente, tira aí para eles enxergar. Você está entendendo que tem coisa que você vai e você fala assim: Deus, eu não tenho como fazer, não tenho recursos, não tenho as condições, mas se o Senhor colocar a mão, aí Deus vai lá e coloca a mão e nós vemos a manifestação de Deus acontecendo em nome de Jesus. Deus dá a direção e as coisas acontecem. Ele guia os nossos planos, os nossos pés em nome de Jesus. Presta bem atenção.
Atos, capítulo 16, versículo 6. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Era coisa boa, era um projeto bom. Ó, vamos lá pregar na Ásia. Estamos perto da Frígia, região da Galácia. Vamos lá pregar na Ásia? Vamos! Mas o que aconteceu? O Espírito Santo não deixou. Irmão, se o Espírito Santo não deixar você ir fazer tal coisa ou ir para tal lugar, não insista. Ele está impedindo. Como é que Deus vai falar conosco numa linguagem que eu e você entenda, não é verdade? Olha só. Então ele fala assim, ó, no versículo 7. Quando avizinharam-se da região de Mícia, procuramos subir até Bitínia. Mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Ó, então, contornando Mícia, desceram para Trode. Ó, desceu para Trode. Aí, irmão, o Espírito Santo não deixou ele ir para Bitínia. Ele estava na Frígia, falou, vamos ali para a Ásia. Ó, vamos lá para Bitínia. Mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, contornando Mícia, desceram para Trode. Irmão, o que está acontecendo? Será que no meio do caminho estava um vendaval e eles tentavam ir para lá e o vento estava no barco, né? Navio, enfim, estava no mar. E o vento estava contrário e não ia de jeito nenhum. Aí tentava, aí, ó, não dá para ir para lá, não. Aí ele falou, não, peraí, é impedimento do Espírito Santo. Aí foi para, não, vamos para Bitínia, vamos dar para Bitínia. Não, não vai não. Irmão, consagra a Deus. Às vezes nós vamos, ó, e presta atenção, isso aqui não está nem se falando de vida pessoal. Ele estava pregando, nem o Gideão. Gideão também estava envolvendo com o projeto de Deus. Algo de coisas de Deus, né? Ganhar lá a batalha, estava sendo escravizado pelos medianitas e tudo mais. O Paulo estava indo pregar a palavra. Muitas vezes nós estamos com a nossa vida e Deus está cuidando da nossa vida. Ele tem direção, mas aí o Espírito Santo está me impedindo de ir e eu fico insistindo. Ou muitas vezes ele fala assim, pode ir com esse daí, com esse pouquinho aí, que eu tô com você, vai que vai dar certo. O que eu preciso fazer? Consagrar, aguardar Deus guiar os nossos passos. Parece um versículo, né, assim, Deus guia. Irmão, parece um versículo, você fala assim, nossa, consagra ao Senhor todas as suas obras, os seus planos serão bem-sucedidos. Ó, consagrei a Deus e o plano vai ser bem-sucedido. Eu projetei um caminho, mas quem guia os meus passos é o Senhor. E é assim que acontece, querido. Tá vendo aqui? O Gideão, ó, Deus, o Senhor me deu vitória, estamos aqui animados, né? O Senhor deu graça, o povo está aqui, está todo mundo para ir para a batalha, olha que coisa boa. Aí Deus falou, não, filho, tem muita gente com você, você vai dar certo, mas você não vai com muito, porque Deus está guiando os nossos passos. Deus vai guiar os teus passos nessa empreitada, nessa situação, em nome de Jesus. Chegou uma oportunidade nova, Deus vai nos dar direção. Mas e se no meio do caminho eu estou andando e ele me impedir de fazer algo? Volta para trás. Ué, o que tem? Não tem problema, porque eu estou andando debaixo da direção de Deus. E muitas vezes nós precisamos entender o Espírito Santo nos impedir de situações. Olha só, presta atenção aqui. Durante a noite, versículo 9, tá? Atos 16, 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia, ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparando-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Ô, meu irmão, você vê que coisa boa? Deus foi lá e falou. Lembra que a gente falou de ter experiência espiritual? Deus foi lá e falou com o Paulo, ó, Deus, eu estou aqui tentando, o negócio não vai. Daqui a pouco Deus fala com ele, ó. O homem lá se colocou de pé, veio, nos ajuda, foi para Macedônia, o negócio deu certo. Meu irmão, em nome de Jesus, consagra o que você vai fazer nas mãos de Deus e aguarda ele te orientar em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua direção.
Nós te louvamos pela tua palavra. Nos enche da tua presença nesse momento. Nos enche da tua graça, Deus. Quebra todo mal, toda força do inimigo, toda obra das trevas seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, vem ungindo com o teu poder e a tua graça, vem manifestando da tua unção e a tua misericórdia em nome de Jesus. Papai querido, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada, que nós possamos ouvir a tua voz e a tua direção. Deus, nós consagramos tudo aquilo que nós vamos fazer na tua presença, em nome de Jesus, e opera com o teu poder e a tua graça, opera com a tua unção e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Guarda cada um, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.